Tire da boca do leão e invista na prevenção. Invista na criança e no adolescente e garanta um futuro sem drogas. Precisamos investir no cidadão de hoje e garantir o futuro de amanhã. Faça a sua doação para um Instituto Paternidade Responsável. Pessoas jurídicas podem doar até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Vamos nos cuidar. Vamos nos amar. Informações no telefone 3227-0943 ou consulte o seu contador. Paternidade Responsável. Uma atitude social. Mais uma ação no ar, esse programa de variedades que nós levamos até o telespectador de Lages, São Joaquim, ou via internet, aquelas pessoas que têm acesso ao nosso programa nesses diversos canais. Informações importantes, essas informações aqui de Lages que servem de exemplo para toda a Serra Catarinense. E dentre elas, nós temos uns quadros específicos que nós tratamos desses assuntos. Que assuntos são esses? Sobre saúde, o quadro Dicas de Saúde, temos uma principal entrevista que é a parte inicial do nosso programa e hoje nós conversaremos com Quintino Eineck, diretor do presídio do bairro São Cristóvão. Ele vai falar como é que está a atuação dele durante esses poucos meses de atuação e os problemas enfrentados. Sabemos por meio da imprensa que tem várias iniciativas, vários procedimentos realizados por ele e com apoio de diversos segmentos sociais. Eu quero reexibir nesta semana, no quadro Intercâmbio, chamando atenção para as questões de trânsito. Eu vou exibir a matéria do Yuri Marcones, lá de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, que ele mostrou casos de pessoas que foram vítimas de acidente. Então, vamos à primeira entrevista. Então, como eu prometi para vocês, estou aqui com o diretor do presídio do bairro São Cristóvão, Quintino Eineck. Vai estar falando sobre a situação atual, nesses praticamente 6 meses, né, Eineck? Dirigindo uma situação, eu não posso chamar de complicada, mas delicada, tudo bem? Tudo bem, cumprimentando a todos, né? Então, a situação hoje no presídio está delicada, mas cabe ressaltar que já tivemos situações piores na mesma unidade, né? Com o trabalho, a gente está tentando reverter a situação, né? E tornar ela menos complicada. Não é ideal ainda, mas menos complicada do que era antigamente. Para a gente tornar público, é claro que existem diversas matérias que são veiculadas ou em TV ou em jornal impresso, mas nós sabemos que algumas pessoas elas não têm acesso. E hoje a gente está falando direto para Lages, mas também para São Joaquim, para que conheçam um pouco dessa estrutura. Quantas pessoas e a capacidade do presídio do São Cristóvão? Então, hoje nós abrigamos em torno de 270 detentos, desses 270, 90 femininas, em média. Né? A capacidade real do presídio é de 104 vagas. Né? Então, estamos com uma lotação de em torno de o dobro e mais um pouco. Né? Abrigamos presos de 8 comarcas, masculinos e femininos, além dos presos as femininas das comarcas de São Joaquim e curitibanos. Assim como existem casas de passagem em Lages, nós sabemos que essas mulheres são as... Pelo menos é o comentário que a gente ouve. Muitas delas, elas cumprem num regime assim, mais fechado, de acordo com o crime ou a situação, enfim, o delito que ela cometeu. Mas para os homens, ou a estrutura, ela comporta que tipo de delitos? A gente sabe que muitas vezes essa pessoa ela passa por lá, mas ela acaba sendo direcionada para outra unidade. Então, a unidade prisional, o presídio 1, ou presídio regional de Lages, hoje ele trabalha com uma forma, com 3 tipos de detentos. A gente trabalha com o detento que é preso no auto de prisão em flagrante, o preso, aquela pessoa que é presa pela polícia, né, necessariamente nessas 8 comarcas, ela vai para o presídio regional de Lages, né? O preso que está em regime semiaberto, quando ele atinge o regime semiaberto, ele vem cumprir a pena ali.
né? A gente também não deve ser ali uma casa de albergados, porque a gente recebe a assinatura dos albergados, além de mulheres em todos os regimes, fechado, semiaberto, aberto. Então, hoje temos 4 situações. É um presídio que abriga 4 situações diferentes, no caso, né? São 4 instituições em uma unidade só, o presídio regional de Lages. Einec, tem outras situações que a gente sabe, assim, um estreitamento entre os diretores de presídios com direitos humanos, conselhos da comunidade, mas tem uma parte que eu acredito que seja própria daquele diretor que está administrando, né? Iniciativa do próprio diretor. E nós vemos aí na imprensa que tem muitas das iniciativas que partem de dentro lá da unidade 1 do bairro São Cristóvão. Que iniciativas são estas? O porquê dessas iniciativas? Então, a ordem que a gente tem, no caso da Secretaria de Justiça e Cidadania, né, da nossa secretária e por parte do nosso diretor, doutor Leandro, né, é sempre proporcionar trabalho, para evitar o ócio, no caso do hora detento, né? Então, a gente sempre está correndo de atrás, né, com a ajuda do Conselho da Comunidade, ajuda muito importante do Conselho da Comunidade, né, diversas instituições, empresas que são interessadas, né, em ajudar. A gente quer reinserir o reeducando, o hora preso, na sociedade. De que forma? No caso das mulheres, é proporcionando trabalho dentro da unidade, por causa do regime. O regime não permite que elas saiam, né? A maioria são em regime fechado, né? E no caso dos homens, a gente está conseguindo trabalho externo vigiado para eles, que é que foi muito comentado, o Caminhos da Cidadania, né? Estamos trabalhando hoje, tive a notícia de que fechamos o convênio com uma fruticultura da cidade, logo a gente vai poder, depois de assinado, a gente vai poder dizer o nome. Então, esses detentos vão sair da unidade durante o dia, vão trabalhar, exercer uma função, ter um salário, né? E retornam para a unidade à noite. Isso aí é uma ordem geral no Estado, né? O Santa Catarina hoje, se não é, eu não tenho certeza, se não é o Estado que tem mais detentos laborando, ele é um dos, né? Então, a ideia é o que se ocupe. Tirar o ócio, fazer a pessoa acostumar com aquela rotina que é normal, acordar e trabalhar, voltar para casa, no caso, a casa deles hoje é o presídio, né? Voltar para casa, descansar e no próximo dia trabalhar. Para quando eles saírem dali, sair com aquela rotina de vida já que a gente tem por normal, né? Do cidadão, né? Que hoje está recolhido, né? Mas que quando é reinserido na sociedade, ele tem que se retomar a vida normal, né? A ideia é essa, a principal ideia é essa. Tire da boca do leão, invista na prevenção. Invista na criança e no adolescente e garanta um futuro sem drogas. Precisamos investir no cidadão de hoje e garantir o futuro de amanhã. Faça a sua doação para o Instituto Paternidade Responsável. Pessoas jurídicas podem doar até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Vamos nos cuidar, vamos nos amar. Informações no telefone 3227-0943 ou consulte o seu contador. Paternidade Responsável, uma atitude social. Então, são diversos projetos. Essa fruticultura que você acabou falando e que a gente não sabia, tem a questão da malharia, que você já vai estar falando para a gente, e a sala de aula dentro do presídio para quê? Mudar esse pensamento, ocupar essa mente, porque até tem uma questão, um ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, mas você oferecendo essa ocupação, o que você já percebeu de mudança? E detalhe, eles mesmos estão ampliando essa estrutura, então o trabalho já começa na estrutura do presídio. O preso, muito bem citado, né, o teu ditado ali, né?
Então as oficinas, a cabeça do preso vazia, né? Ele vai incitar o quê? O primeiro pensamento do preso é a fuga, né? Isso é inevitável. Então quando você ocupa aquela pessoa, né? No tempo que ela tem, a aula, né? Tem que tirar algum proveito daquele tempo recluso, né? A aula hoje, para mim, é o que acalma a aula feminina, principalmente a aula feminina. Então, elas estão tendo aula, elas vão receber certificado, o Enseja vai ser aplicado a prova do Enseja ali. Temos a aula, a malharia, que é a nossa... Hoje está sendo nosso colírio ali, que vamos ocupar 30 presas inicialmente, das 90, é bastante, né? Então, dentro desse trabalho aí, a ideia é acalmar. Tudo que você traz para o preso, para a pessoa presa, né, acalma a unidade prisional. Eles estão vendo alguma coisa melhorar, né? Então, se está melhorando ali, né, não que eles queiram voltar, mas se está melhorando ali, a hora que eles saírem, né, eles vão ter um amparo já, porque a pessoa sair dali, imagina uma pessoa ficar ali preso 2 anos, tem pessoas que não recebem nenhum tipo de visita, a não ser os religiosos, o pessoal de instituições que vão lá, sair dali 2 anos, olha a rua da frente do presídio, já não é a mesma mão, né? Já é o ônibus, então, o ponto de ônibus, a loja que era ali, então essa liberdade, né, essa sensação de liberdade que a gente dá para eles, vigiada, né? Então ela é gratificante, ela diminui a reincidência penal, diminui a superlotação da unidade. Então todo o trabalho gera, também como todo mundo sabe, gera a remissão, né? O estudo gera a remissão e diminui o tempo que o hora detento vai ficar dentro da unidade penal, diminuindo esse quadro que a gente tem hoje, que a gente sabe, de superpopulação carcerária no Estado, não só no Brasil inteiro. A ideia principal é essa aí, nesse aspecto. Então podemos dizer que com essas iniciativas e com base nesse tempo que você já está lá, diminui e esses que acabam saindo, muitos não retornaram, que tenham cometido novos crimes, novos delitos. Você já percebeu, foi feito um estudo, um levantamento referente a isso, que esses trabalhos sociais de reeducação, é um trabalho de reeducação do preso que realmente funciona. Nós sabemos que funciona, mas qual foi a tua comprovação? A comprovação é essa que você falou mesmo, né? A gente não tem um estudo hoje, no caso do retorno, né? do reingresso, né? Mas a gente vê aquelas cartas marcadas que a gente já conhecia no sistema prisional, né? Trabalhando, fazendo, executando, e a gente não está vendo eles retornando. Então, não tenho nada ainda, um estudo dizendo até que ponto isso aí funcionou, né? Mas como agente penitenciário que sou, né, e conhecendo a figura do preso, né, a gente vê que diminuiu a demanda daquele preso que estava retornando semanalmente, mensalmente, ali, nesse pouco tempo. Eu já trabalhei 2 anos antes ali, né? Então, conheço alguma das figuras, assim dizendo, né? Então, a reincidência diminui e vai diminuir sempre, né? Porque a pessoa saindo sem perspectiva, largar um cara ali sem dinheiro para comprar uma passagem, né? A primeira opção que ele vai ter vai ser roubar, né? Você largando o cara amparado, né? Ele vai tentar formular, entrar em contato com a família, ajudar a família, alguns ajudam a família, ou pelo menos não dar um gasto para a família, ele se mantendo dentro da unidade, no caso, os gastos dentro da unidade, né, não gerando gasto para a família, quando ele sai, ele tem um apoio maior, né? Então, isso gera, com certeza, se eu digo sem precisar fazer nenhum tipo de estudo, que a reincidência criminal vai diminuir, não só aqui, em qualquer lugar que se for implantado, qualquer tipo de serviço social que vise, né, a aprimorar o conhecimento, que a gente tem uma ideia errada do preso. Nem todos os presos são analfabetos, todo mundo pensa, preso é analfabeto, é negro, é sujo. Não é assim, não, né? Temos muitas pessoas ali com bastante qualificação, né? E até estes aí, né, no caso, eles indo para a escola, eles mantêm atualizado, né? O cara vai estudando ali, ele mantém atualizado para uma hora que ele sair, né, ele não está parado no tempo, ele não perdeu 2 anos da vida dele. Então a dita pensão, como era conhecida, porque pensão para mim dá a entender que alguém vai lá, vai descansar, é uma casa de passagem, ela está tendo uma outra conotação, estão sendo experimentadas novas posturas, né, para que esse reeducando realmente ele seja transformado e que comece lá dentro com novas oportunidades, detalhando o que você já vinha dizendo,
sendo vigiado, né? Mas que ele conseguiu, porque é um processo um tanto quanto demorado, né? Ainda mais para aquele que já cometeu um delito, um crime, enfim, de se reeducar. Eu acredito que até para a gente, né, a gente precisa estar buscando isso todo dia, todo dia, todo dia. Então, são diversos parceiros, empresas, mas a iniciativa a gente sabe que do diretor é muito importante e sabemos que você, essa é uma fala minha, que você enfrenta grande dificuldade até pela própria estrutura, né, que você tem lá. Então, buscar novas alternativas realmente, daqui a pouco, e nós já podemos ver, mudança, o resultado é mudança. Sempre, o resultado sempre vai ser mudança. Então, quem trabalha nessa área, né, não pode desanimar com qualquer coisa. Então, a gente tem que ser persistente, né? Então, não é porque o detento você colocou, ele estudou, ele trabalhou, ele teve um ótimo comportamento, ele saiu dali 15 dias, ele voltou, você não pode dizer, esse cara não tem jeito. Não, o cara vai voltar, vai estudar novamente, vai trabalhar. E NEC, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, agora fazer um apanhado geral de todas essas iniciativas que estão sendo feitas lá, porque merecem realmente que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam do que está sendo feito. Não só dizer que a gente tem um presídio novo, com regras e tal, mas tem o número 1, que está sendo reestruturado. Todos temos dificuldades de reestruturação em diversas coisas que a gente faz na vida, mas esses projetos eles são importantes e a busca de parcerias, mas acho que a iniciativa partindo lá de dentro já é importante. Então, sala de aula e o que mais? A sala de aula, né? Estamos construindo 4 celas na ala feminina para desocupar o centro da ala feminina para implantar a malharia, né? O projeto Caminhos da Cidadania, que leva o detento para limpar as rodovias. Temos um convênio firmado com uma empresa de madeira, que eles levam 17 detentos, né? Eles vão e voltam. Esse que eu comentei com a fruticultura, que eu não vou citar o nome, porque ele tem que ser assinado. E esse vai gerar 40 empregos, eu chamo de empregos, né? 40 trabalhos externos, né? Para detentos da unidade prisional, além da reestruturação das celas. A gente está fazendo reformas intensas nas celas, melhorando as condições, não só no visual do presídio, até não me preocupo muito com a parte visual do presídio, melhorando sempre a situação do hora interno. Então, tentando acomodar da melhor forma, em 104 vagas, essas 270 internas que nós temos lá hoje. Dizer que a gente tem que deixar um pouco o preconceito de lado, afinal, eles já estão lá, já estão pagando pelo que cometeram, mas qual o nosso comprometimento enquanto cidadão lagiano, cidadão joaquinense, enfim, enquanto cidadão? Não só melhorar as condições, mas fazer com que esse preso ele seja reeducado, porque se isso não acontecer, o que vai gerar mais tarde? Mais crimes, mais delitos, mais situações que um dia vai chegar lá na sua casa, vai acometer o seu filho, vai atrapalhar a sociedade como um todo. Mas você tem a oportunidade de estar contribuindo e deixar um pouco desse preconceito, que eu acho que o principal de todos é esse preconceito que atrapalha a vida do reeducando. Poderia ser muito melhor. Sim, o reeducando hoje, se as pessoas vissem, né, aquela figura do preso, do ex-detento, né, então a pena de restritiva de liberdade ela é cumprida. Então, se a pessoa cumpriu, né, em tese ela pagou a dívida que ela tinha com a sociedade. Se ela está na sociedade novamente, a gente, ao contrário, a gente deve inclusive, dar mais apoio a essa pessoa. Essa pessoa vai ter uma maior dificuldade. Então, quem não tem esse tipo de preconceito, né, eu dou os parabéns para esse tipo de pessoa, que incentive, traga essa pessoa, porque ali você está ajudando de 2 modos, né? Está ajudando a sociedade em si e está ajudando uma pessoa especificamente, que é muito difícil para a pessoa do preso o trabalho. Muitos retornam até o presídio procurando ajuda para conseguir trabalho. A gente já tem empresários que a gente conhece que são interessados, a gente conduz, leva, baseado no nível de conhecimento da pessoa, a gente diz, manda aqui, leva ali, então já temos. E quem quiser oferecer emprego para essas pessoas aí, procura a unidade prisional, que a gente tem sempre gente saindo que está precisando de trabalho.
Tá certo, Werneck, agradecemos a tua participação aqui no programa e deixamos aberto para divulgações e também para que as pessoas conheçam esse trabalho de reeducação dos presos que estão acontecendo nesse número 1. É claro, nós estaremos conversando também com o diretor do outro presídio, outras situações. Já conversamos diversas vezes com o Conselho da Comunidade, mostrando esse importante trabalho que não é somente o trabalho psicológico, de reinserção, mas todo o trabalho social na sua amplitude que é desenvolvido pelo Conselho e tem a estruturação lá com o ENEC que abre as portas para que o pessoal possa trabalhar. Parabéns a todos vocês pelo trabalho feito. Eu estendo, então, agradeço, né, a gente está trabalhando, a gente é pago para isso, né, e estendo também lembrar sempre dos funcionários da nossa unidade prisional, que são incansáveis, né, a gente está trabalhando sempre junto, a gente está trabalhando fora de horário, a gente está trabalhando, mas sempre visando a ressocialização. No fundo, a gente pensa que está só trabalhando, mas a gente está sempre visando ressocializar. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar expondo, né, a situação do presídio regional, né, e convido, mas sempre as portas do presídio estão abertas. Convido a todos que conheçam a realidade do nosso sistema prisional catarinense. Tá certo, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com outras novidades. Tire da boca do leão, invista na prevenção. Invista na criança e no adolescente e garanta um futuro sem drogas. Precisamos investir no cidadão de hoje e garantir o futuro de amanhã. Faça a sua doação para o Instituto Paternidade Responsável. Pessoas jurídicas podem doar até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Vamos nos cuidar, vamos nos amar. Informações no telefone 3227-0943 ou consulte o seu contador. Paternidade Responsável, uma atitude social. Iniciando o terceiro bloco, e nesta semana nós vamos repetir uma matéria produzida pelo Yuri Marcones no quadro Intercâmbio, direto de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, chamando atenção para vítimas de acidentes. Então, chamar atenção para o nosso comportamento, não só enquanto pedestre, mas ou motociclista, ou mesmo quando estiver dirigindo um carro, independente da situação, a nossa postura no trânsito, para não gerar o que vocês vão acompanhar a partir de agora com Yuri Marcones no quadro Intercâmbio. Yuri Marcones. O dia do acidente eu não lembro nada. Eu lembro vagamente algumas coisas aqui em casa, mas nada que eu me lembre do acidente. Não lembro o que aconteceu. No dia que o meu sogro foi visitar, ele perguntou quantos por cento que ele tinha de chances. O médico não deu nem 1%. Aí vinha uma outra moto, aí para mim passar por essa moto, eu baixei meu farol, terminei de fazer a curva, passei pela moto, e quando eu aumentei o farol, me destampei de frente com a carreta, parada no meio da estrada. Várias vezes eu acordei na UTI assim, com o aparelho apitando, que eu não estava conseguindo respirar. Sorte ou milagre? Os médicos já não tinham mais o que fazer. O estado de saúde de Julimar era grave. O acidente na noite daquela segunda, 21 de fevereiro de 2011, mudaria sua vida para sempre. Como foi para você acordar e ver que você estava na cama de um hospital? Olha, quando eu acordei, dizem que eu não me lembro. Eu perguntei aonde eu estava, por que eu estava lá.
Aí já foge da mente algumas coisas. O que falaram para você quando você acordou e perguntou onde eu estou? O que eles responderam? Eles falaram que eu tinha sofrido um acidente. E nem assim você lembrou de nada? Não. Pra mim, eu estava próximo de casa. Não sabia onde eu estava. Foi aqui neste trecho da rodovia que tudo aconteceu. Segundo Graziella, o esposo e os colegas, também vendedores, voltavam para casa depois de mais um dia de trabalho. Só que aquela noite foi a última vez que Julimar fez este percurso a trabalho. Estava sentada do lado de fora de casa, conversando com meu sogro, tentando ligar em nada. Aí foi quando eu consegui ligar para o colega dele, quando eles me disseram que eles tinham sofrido acidente. E chegando no hospital, a gente achou que era uma coisa simples, foi quando a gente viu que era uma coisa mais séria. Foi onde o Julimar tinha fraturado 8 costelas, quebrado os 2 braços, né, os 2 ombros, e ele tinha sofrido hemorragia interna e um edema cerebral. Daí começou todo, vamos dizer, o sofrimento, né? Porque ele teve que ser transferido para Colatina com urgência, porque ele estava perdendo muito sangue. Aí foi quando que nós, depois de muita luta, a gente conseguiu a transferência para a UTI de Colatina. Na terça-feira, que foi a primeira visita que eu tinha feito a ele, o médico disse que estava tudo bem, que ele estava tranquilo, mas ele estava ainda muito agitado quando a gente chegava lá para ver ele. E quando foi mais à noite, ele teve a primeira reação mais forte, foi quando que ele deu uma diminuição de pressão. Aí foi quando foram ver que ele estava tendo hemorragia. Teve que ser levado direto para a sala de cirurgia, né? Lá dentro ele teve que ser operado. Na sala de cirurgia ele teve uma parada cardíaca de mais ou menos 20 minutos. Pelo fato dele ter perdido muito sangue e de ter dado essa parada cardíaca, ele ficou em coma, naquele coma induzido, né? E depois de um certo tempo, se eu não me engano, depois de 3 dias era para ele acordar, ele não acordou mais. Então o Julimar ficou 28 dias nesse coma vigível. Tinha gente que chegou ao ponto de visitar ele, de chegar lá e sair sem dar com a gente uma palavra. A carreta também ela estava com os faroletes apagados, aquelas faixas que refletem luz também não tinha ela, então ela estava praticamente impossível de ver o veículo, que a moto, na verdade, ela só quebrou o farol dela e o painel, que o painel fica na frente, logo em cima do farol. Isso que eu bati, ela fez esse movimento aqui assim e bateu o farolete dela e caiu de lado. Só quebrou só o farolete e o painel, mais nada. Nem a seta, nem o retrovisor, que aquele momento ali eu estava só pensando nisso, ó, para mim eu ia morrer, pedindo, orando a Deus, permitir aquela situação. No dia do acidente, Tiago foi trazido aqui para este hospital particular que fica na cidade de Barra de São Francisco. O estado de saúde dele era grave. Aqui, ele recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhado direto para a cidade de Colatina. Uma viagem de quase 2 horas em um percurso de 127 quilômetros. Neste momento, começava a luta pela vida. Por quanto tempo você ficou aqui na Casa de Saúde em Barra de São Francisco? Na Casa de Saúde eu fiquei poucas horas ali. Constataram as fraturas e constataram também que eles também não tinham condições também de ficar comigo naquele momento, que no meu caso era um caso grave. Chegamos ao final do nosso programa. Nosso agradecimento ao Quintino Enec, diretor do presídio do bairro São Cristóvão. E também o Yuri Marcones por essa participação tão longe, mas trazendo e propiciando assim essa troca de cultura e que a gente conheça um pouco de Barra de São Francisco no Espírito Santo nesse quadro Intercâmbio. E a você, querido telespectador, resta agradecer e convidá-lo para continuar assistindo os nossos programas. Até semana que vem.